Olá, amados de Deus, paz e graça do nosso Senhor a todos vocês. Aqui Milene Viegas, trazendo para todos vocês uma mensagem, da parte do nosso Senhor e hoje um testemunho. Oh, glória! Hoje eu vou testemunhar a vocês sobre meu marido, meu marido, de que o retorno dele para Jesus, e como foi toda essa trajetória, todos os anos em que levou para que ele voltasse, para a presença de Deus, para os braços do Pai. Amém? Glória a Deus, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Quero agradecer a vocês que estão aqui comigo já, em vários vídeos, que já se inscreveram no canal. Aliás, deixa eu pedir para vocês, então, deixarem o like, amém? Amados, o like ele é muito, muito, muito importante. Amém? Conto também com a inscrição no canal, se inscrevam aqui no canal, amém? Para fazer parte desse ministério junto comigo, dessa obra linda que Deus colocou sobre a minha vida e que eu estou aqui então compartilhando com vocês testemunhos, estamos aprendendo mais da palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus em todo o tempo e falando dele. Ele pediu para que eu começasse a fazer testemunhos e assim eu comecei. Vejo que vocês estão gostando, tá bom? Comenta e compartilha. Compartilha para quê? Para que mais almas, vejam estas mensagens. Então eu conto com vocês, com essa ajuda de vocês, para que possamos, estar levando a palavra de Deus junto. Amém? Eu vi então pessoas que colocaram ali nos comentários de que seu cônjuge, mas a maioria mulheres, mas também tem homens que pedem oração pela família, eu sei, vejo às vezes casos em igrejas que é somente o homem que está ali congregando, que a sua esposa está afastada dos caminhos de Deus, mas na maioria também tem mulheres de que sofrem, também, tanto homem quanto mulheres, pessoas que sofrem por não ter o seu cônjuge, servindo a Deus, servindo a Jesus, vivendo muitas das vezes o jugo desigual, que nada mais é que um adorando a Deus, servindo a Deus e o outro não servindo a Deus. Então o que acontece? Essas pessoas ficam com o coração entristecido e algumas pessoas pediram oração para orar pelo seu casamento, orar para que o seu esposo, para que a sua esposa volte ou vá conhecer a Jesus. Amém? Então, por isso, o Espírito Santo tocou no meu coração de, mais uma vez, colocar um bálsamo, O vídeo anterior foi um bálsamo, para quem não fala em línguas, vou deixar como sugestão. E hoje um bálsamo, um carinho do Espírito Santo pedindo para com o seu povo. E eu estou aqui apenas como intermédio, para poder, dizer a vocês de que eu também passei por isso. Amém? Por muitos e muitos anos, eu quis, desejei, sonhei que meu marido estivesse comigo nos caminhos do Senhor, comigo servindo a Jesus. Amém? Então eu vou relatar um pouquinho da história e vamos trazer alguns versículos bíblicos. Vamos começar lendo aqui Eclesiastes 3:1. Amém? Eclesiastes 3:1 nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E depois tem a sequência, os irmãos que têm as suas bíblias, leiam depois, que vai falar que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de edificar. Estou lendo por cima, amados. Tempo de chorar e tempo de rir. Aleluia. Há tempo de prantear e tempo de saltar, ou seja, de tristeza e de alegria. Tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Aleluia. Então, meus amados irmãos, irmãs que estão hoje, que sofrem por não ter o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa nos caminhos do Senhor, Deus manda te dizer que vai chegar um tempo de que ela estará junto a você. Eu não digo nem na igreja física, mas eu digo servindo ao Senhor, orando junto com você. Oh, glória! Então vamos contar o testemunho, tá?
sempre anoto uns tópicos para que eu não me esqueça de algum detalhe. Pode ser que eu esqueça de algum, mas se eu esquecer, eu trago uma outra mensagem em outro vídeo. Agora vocês estão aqui comigo e sempre vão estar acompanhando tudo. Então, primeiramente, conheci meu esposo em 1997. É uma vida inteira juntos. Eu até me emociono. Eu tinha 16, eu já tinha feito 16, não, eu tinha 15 anos. Eu fiz 15 anos em 96, né? E conheci ele em início de 97, amém, numa festa de 15 anos de uma amiga. E ali nos conhecemos. Começamos a namorar e ele era cristão. Ele já era evangélico de família, né, evangélica. Meu sogro, minha sogra, mulheres de Deus, meu falecido sogro já está nos braços do Senhor, um homem de Deus, um homem que pregava a palavra de Deus, né? Segundo minhas cunhadas contam, eu tenho 3 cunhadas. Segundo elas contam, ele pregava por vários lugares, né? Hoje, já há pouquinho tempo atrás, eu conheci um pastor, que foi meu pastor, que disse que conviveu com ele e que conheceu que era um homem de Deus tremendo, usado por Deus. Então, ele já era desse lar, o meu marido, e era um evangelho bem rígido, né? Eles não tinham televisão, não viu televisão, né? Minhas cunhadas eram crianças, né? São mais novas que meu marido, então sempre ali na doutrina, era uma doutrina, eles eram de uma igreja que tinha uma doutrina bem rígida naquela época, né? Então, eles eram ali, já eram evangélicos. Então, meu marido começou a falar para mim, eu já tinha uma sede de Jesus, amém? Em outra hora vai ser o meu testemunho da minha caminhada. Hoje é para acalentar os corações, para que vocês saibam que não é todo mundo e não é o mundo inteiro que tem o seu cônjuge junto à pessoa, tá bom? É isso, simplesmente isso. Para vocês verem em mim de que, existe outras pessoas. A irmã Milene também, o marido não foi sempre de Jesus. É isso, amém? Então, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui pro fio da meada. Então, eles eram de um lar evangélico, ele me apresentou Jesus, eu já tinha sede de Deus, sede de conhecer a Jesus, né? Ia na igreja católica, amém? Amo os católicos, um beijo para todos os católicos, sei que tem católicos aqui no canal, então eu já tinha esse amor por Deus, eu já ia na igreja, né, católica, como eu disse, fiz catequese, primeira comunhão, e ele me apresentou, né, o evangelho, no caso, o cristianismo. Me apresentou o evangelho. Os católicos também são cristãos, amém? Mas eu não vou entrar nesse tema agora, nesse detalhe, tá bom, meus amados? Então ele me apresentou o evangelho. Me apresentou Jesus vivo, amém? Então o que que acontece? Ele me apresentou, ele foi falando para mim, eu vi que ele tinha uma fé, e aquela fé fervorosa, e ele falava de sonhos, né, de nós casarmos, me ensinava, né, todas as coisas e fazia planos e anotava esses planos, apresentava ao Senhor, amém, e ali eu fui entendendo, né, também algumas coisas e comecei a ir na igreja, né. E o que aconteceu é que em algum momento, eu confesso para vocês que eu nunca perguntei para ele exatamente qual foi esse momento em que ele parou. Assim, ele falava de Deus, sempre falava de Deus, mas parece que algo se apagou nele. Deixa eu ver como é que tá a iluminação e o reflexo no óculos, amados. Então, parece que em algum momento ele parou de falar assim constantemente. E conto para vocês que se afastou totalmente, né? E daí, olha como Deus faz as coisas. Eu creio que isso é um plano de Deus. Claro, teve o inimigo colocou o dedo em tudo isso, amém? De afastá-lo, fazendo com que provavelmente eu também não me afastasse, né? Não seguisse nos caminhos de Deus, porque Deus tinha esse propósito para mim hoje que eu cumpro de servir a Ele. Só que pelo contrário, Deus não permitiu eu seguir. Eu fui para a igreja, conheci a igreja, não vou contar ainda qual igreja. Então fui para a igreja, né? Até porque eu passei por 4 igrejas, eu vou contar no outro momento, amados. Hoje é sobre ele. Então, fui para a igreja, nos casamos em 2001, nós namoramos por 5 anos, né? Aí casamos em 2001, casamos numa igreja já evangélica, né? Que pra minha família foi uma surpresa, né?
aquela coisa, como que a Milene vai casar numa igreja evangélica, né? Minha família toda, né, não era evangélica, mas enfim, todos foram no casamento, e eis que ele, não sei, algo aconteceu que ele meio que se afastou, né? Eu creio que foi a questão, assim, porque ele já tinha um pouco se afastado, ele já não estava fervoroso, porque veio a adolescência, veio a época do quartel, né? Então eu digo para as irmãs, irmãos que têm filho adolescente, né? Cuidarem, manterem eles, né, ali na presença de Deus. Eu creio que a minha sogra também sempre manteve, sempre esteve em oração, mas algo aconteceu que eu não sei, né? Aí foi pro mundo, conheceu o mundo. Claro que antes de mim ele teve outras namoradas e tudo mais. E conheceu amigos, né, que apresentaram o mundo, as coisas do mundo. Mas ele tinha fé ainda, e quando ele me conheceu, ele apresentou para mim essa fé e esse Deus maravilhoso. E ele viveu o mundo esses anos todos, né? E claro que devido a isso passamos por lutas, lutas que eu digo entre nós, né? No casamento, situações. Então eu quero dizer para vocês que lutas acontecem, situações no dia a dia de uma família acontecem, né? E eu digo para vocês, eu já fiz vídeo sobre isso, tem no canal. Lutas são para nos amadurecer, as batalhas da vida são para nos moldar, e eu creio, e hoje eu vejo, o Espírito Santo me mostra isso, de que creio que foi necessário para me forjar o meu caráter, me forjar enquanto ministra do Evangelho do Senhor, eu caminhar um pouco sozinha assim. Então tudo, meus amados, eu quero dizer para vocês que Deus permite, que Deus faz, tem um propósito, tem um motivo. Amém? Coloque na presença dele, apenas entregue para ele, porque vai haver o tempo de tudo mudar. Você precisa ser forte e perseverar nesse tempo. E eu sempre orando, sempre desejando, é claro, participando de orações, e você vai na igreja, e na igreja às vezes dizem, né, eu sei disso, por um lado é bom e por outro não, tá bom? Amados, eu não vou mais dar importância pro tempo, eu tô vendo que o tempo tá passando aqui, eu não queria que fosse um vídeo longo, mas eu não vou mais fazer as coisas do Senhor correndo. Eu vou falar no meu tempo, do meu jeito de falar, amém? Para que fique todos os detalhes bem registrados e gravados, tá bom? Para que vocês possam compreender, e o Espírito Santo ir falando com você, agindo, mostrando tudo isso para você também, e edificando a tua alma e o teu ser, e te encorajando para seguir a caminhada, mesmo que você, irmã, mesmo que você, irmão, esteja sozinho nessa caminhada, sem o seu cônjuge, siga, tá bom? Então, o que que acontece? Então Deus permitiu para me forjar o meu caráter. Eu precisava em algum momento estar só eu, uma única pessoa no deserto. Precisava para me forjar. Amém? Então, para me amadurecer enquanto cristã, enquanto serva de Deus. Amém? Tô olhando para cá para ver como é que tá a imagem. Eu acho que tá tudo bom. Então tivemos diversos momentos. Eu vou dar uma sequência. Ai, amados, acelerar um pouquinho. Então, tivemos também situações de quase separação, sim, né? Então, mais tivemos também a questão do autismo, né? Da nossa filha, a única filha, a Júlia, que os amados que já estão aqui no canal há mais tempo já sabem da história da Júlia. Então, o que que acontece? O autismo, né? Muitas famílias onde chega o autismo, as famílias se desfazem, poucos são, eu sei, os maridos que ficam junto com suas esposas. Geralmente são as esposas sozinhas lutando, né? A gente vê nas consultas médicas, nas terapias, na escola, né? A Júlia estuda numa escola especial. Então, e pelo contrário, meu marido ficou, persistiu comigo. Então eu digo que até isso Deus fez. O autismo fez com que inúmeras vezes, enquanto eu e ele, né, o homem e mulher, não tivesse mais, o inimigo tivesse de alguma forma feito assim, o autismo fazia com que nós dessemos as mãos para lutar por um único motivo, por uma única razão, né? A nossa filha. Amém? Então, tivemos essas situações, tivemos situações da família também, né? De intromissão familiar, amém? Então, muitas lutas tiveram, muita situação, tudo isso, né? Se aconteceu, durou o quê? Em torno de 20 anos, amém?
Então, muitas coisas aconteceram, amém? Mas, como eu coloquei aqui, o autismo, de alguma forma, nos uniu, porque nós estávamos, em alguns momentos, juntos em prol do cuidado com a Júlia, amém? Então, era para me amadurecer, já falei. E daí, quando chegou em 2018, né, que o Senhor começou a me chamar, 2017, finalzinho, me chamar para a obra de Deus, começou a trabalhar em mim em 2017, de que já não era mais para mim ser, eu comecei a entender e compreender, e ele falar comigo, isso eu vou fazer um outro testemunho, como é que foi o meu chamado, para mim não ser mais somente um membro, né, sentado ali no banco, né, ouvindo ao Senhor, e para mim ir trabalhar. Inúmeras foram as funções que eu já fiz, isso eu vou contar no meu testemunho. Então, em 2018, quando eu comecei a ir fervorosamente na igreja, a me entregar mais ao Senhor e à obra de Deus, não pensem que não teve situações. Por ele não estar na presença de Deus, claro, né, que em alguns momentos, porque eu vi as irmãs dizendo, meu marido não me deixa na igreja. Ele vinha intervir, dizia, não vai demais, ou vai pouco. Claro que ele tinha também por dentro os motivos de que ele não queria que eu ficasse somente na igreja. Porque a gente, às vezes, num primeiro amor, ali pela obra de Deus, não era nem por Jesus, era pela obra, né? A gente quer ir, a gente quer ficar toda hora na igreja, dentro da igreja, trabalhando e fazendo e acontecendo. Muitas das vezes tenha cuidado, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o homem. Amém? Querendo agradar o homem, isso também ele muito falava, meu esposo, e eu às vezes achava que ele não queria somente que eu fosse na igreja, mas de qualquer forma eu tentava dar um jeito. Então é isso que eu quero também dar uma dica para vocês. Faça com você e com o seu esposo, ou com a sua esposa, vice-versa, acordos, né? Eu vou tal dia, mas tal dia eu não vou. Amém? Que nem agora eu faço acordos da minha agenda para ir pregar, né? Eu digo para ele, eu vou tal dia e tudo mais. Eu não fico fazendo agenda assim para todo final de semana. Procuro ter um dia ou 2 na semana no máximo. Então, façam acordos. Amém? Não queira colocar a goela abaixo, como se diz, no teu cônjuge, de que você é de Jesus, de que você é da igreja, que ele tem que aceitar, que ele tem que entender. Eu já vi situações radicais do tipo, que meu marido, que minha esposa me largue, mas eu não largo Jesus, eu não largo a igreja. Jesus nos ensina na sua palavra que primeiramente você tem que temer e agradar a Deus, servir a Deus, depois a sua família, a sua casa, amém? E depois a igreja. Amém, amados? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo. Então, eu digo e deixo como dica para vocês. Orem, né? Não faça dessa oração uma angústia. Eu sei que vocês ficam angustiados. Infelizmente, o ser humano quer as coisas no seu tempo, do seu jeito, do seu querer. E Deus diz para você, não. Espera que eu vou agir no tempo certo, eu vou fazer. E outra coisa que Deus precisa de nós, testemunho. Que nós venhamos ser testemunhos na nossa casa, de que nós servimos a um Deus, de que nós cremos no Deus único, de que nós cremos no Senhor Jesus, amém? Mas que nós sabemos como lidar com isso de uma forma edificante, não uma forma que venha fazer com que a nossa casa caia. Eu ficar todo dia, toda hora na igreja, amém? Toda hora servindo, né? Como eu disse muitas das vezes, e às vezes o homem achando estar servindo a Deus, eu acabo prejudicando o meu lar, prejudicando o meu casamento, a vida com os meus filhos. Nossos filhos precisam do nosso olhar, precisam do nosso cuidado, amém? Então isso é um alerta, sejamos testemunhos. Meu marido hoje fala para mim que viu meu transformar, que viu a forma como eu fui me transformando, como eu fui mudando em Cristo. E isso, é claro, no coração dele foi plantada uma sementinha, né? De ver, como tu foi mudando e transformando, tu não é a mesma de antes. Claro, Deus foi fazendo um trabalho que levou anos. Amém? Então, depois... Então, como eu já disse para vocês, tenham cuidado com isso, com essa questão, né? De ir aos cultos, de ir à igreja, de trabalhar na obra de Deus, né? Então... tenham cuidado com isso. Eu separei aqui, né, um outro versículo de que nos fala sobre a questão da fé, de que nós temos que orar, colocar nas mãos de Deus, na presença de Deus, de que Ele vai cuidar de tudo isso.
que eu quero o meu cônjuge comigo na igreja, eu quero o meu cônjuge comigo na presença de Deus, né? Servindo a Deus, adorando a Deus, amém? Porém, eu tenho que ter fé. Fé de que eu orei, de que eu coloquei na presença de Deus e que no tempo dele tudo irá acontecer. A mim cabe ter sabedoria, pedir para Deus sabedoria. Pede para Deus te dar sabedoria de como lidar com a situação, de como enfrentar as situações. Amém? Então vamos ler aqui em Hebreus 11, 1, eu separei aqui para nós, eu estou aqui com a minha Bíblia, de que nos fala da fé, né? Hebreus 11, 1 que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Amém? Então nós temos que ter fé. Fé de que nós colocamos tudo na presença de Deus e de que Deus está cuidando de tudo, tá bom? Então, o que aconteceu? Em 2022, tivemos a internação da Júlia, a segunda internação da vida da Júlia, que também vai ser um outro vídeo, um outro testemunho, aonde foi o que Deus precisou para chamar o meu marido, pela orelha, amém? Então, vocês já devem também ter ouvido falar de que há momentos em que a pessoa vem pelo amor e outros pela dor. E Deus teve que chamar o meu marido pela dor. Né? Ele sofreu, nós sofremos muito com a internação dela, onde ela ficou internada por 25 dias, 25 dias. Foram 25 dias, 11 numa UTI e 6 desacordada. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, amados, não fiquem ansiosos. Já tá ali na minha listinha de vídeos, tá bom? De testemunho. E ali Deus falou com ele, naqueles momentos, naqueles dias de sofrimento. Deus chamou por ele, Deus falou no coração dele. E eu sei que quando nós voltamos da internação, né, eu comecei a ver coisas que me deixaram feliz, né, de que eu imaginei que talvez fosse demorar um pouco mais. Eu sabia no meu coração, porque em algum momento Deus acalentou o meu coração, dizendo que um dia chamaria ele, um dia ele teria que voltar para Jesus, amém? E então, quando a gente voltou do hospital, eu vendo ele se ajoelhando para orar, orando junto comigo pela manhã, oh glória, eu glorifico tanto a Deus e eu creio e eu sei que você vai viver isso. Você que ainda não vive momentos de oração com o teu cônjuge, vai viver sim. Em nome de Jesus, te mantenha firme na presença de Deus. Amados, eu me mantive por mais de 20 anos. Então se mantenha firme na presença de Deus. Ore e coloque na presença dele. Não fica ansioso, não fica triste. Persevere, irmã, mas está difícil. Eu tenho que lutar sozinho, eu tenho que driblar a situação. Eu vejo que tem coisas que o inimigo usa ele. Se ele tivesse em Deus, o inimigo não usaria. Nesses momentos, é o momento que você tem que ficar mais forte e entregar a tua vida a Jesus para você ficar forte. Seja você a coluna da tua casa. Deus te coloca hoje como coluna da tua casa. Amém? Como a base. Amém? Para buscar pela tua família, para orar pela tua família. E esperar que no tempo dele ele vai tratar de tudo. Amém? Hoje, para mim, é fácil aqui contar para vocês. Amém? Mas em outros momentos não foi. E com vocês vai acontecer o mesmo, tá bom? Então, foi isso que aconteceu. E daí, o que aconteceu? Então, 2022 aconteceu isso. Quando foi o ano passado, 2023, foi, assim, uma felicidade tremenda. Porque como ele estava ali junto com a família, na adolescência, né? Não sei o que aconteceu ali na adolescência, ou se não quiseram, ou esperaram, nem ele soube me explicar. Ele não havia se batizado nas águas. E daí veio a adolescência, né? Foi pro mundo. E não tinha se batizado. E daí em 2023, né, ele saiu da internação da Júlia, começou a ir na igreja, né, aí vem outro ponto, amados. Ele não foi para minha igreja, ele não foi para minha congregação, amém? Ele quis ir numa outra congregação, uma outra denominação, né, onde ele vai junto com as irmãs dele. E isso eu super respeito e super entendo, porque o que importa para mim não é nome, não é placa de igreja. Amém? O que importa para mim é ele estar na presença de Deus. O que importa para mim é ver o que eu estou vendo hoje em dia, que é o Espírito Santo trabalhando nele, agindo sobre ele, usando ele também, né, para estar aqui comigo, para me ajudar nessa obra linda que Deus colocou em minhas mãos,
né? Às vezes ele até é usado por Deus para me dar um tema de uma pregação que eu tenho que levar, né, em alguma igreja. Deus usa ele também. Usa de todas as formas e ele vem transformando a cada dia. O Espírito Santo ainda diz para mim: eu não levei 20 anos para te transformar, eu estou transformando. Tô trabalhando e tá trabalhando e tá maravilhoso, glória a Deus. Isso vai acontecer com todos vocês. Isso é um testemunho para te edificar. Porque para mim foi 20 anos, para você pode ser 5, 10, 15, 20, até 30. O tempo é de Deus, ele disse na palavra dele, nós lemos, né? Aconteceu algo que eu não imaginei acontecer tão cedo, porque eu descansei. Olha só, eu descansei tão cedo, tanto. Como assim tu não esperava, irmã? Eu esperava, mas eu descansei tanto nos braços do Senhor. Eu coloquei tanto nas mãos dele, na presença dele. Amém? Que eu não esperava que fosse rápido, eu descansei, eu sabia que um dia isso ia acontecer. Amém? De tanta experiência que eu fui tendo com o Senhor, que eu entendi que Deus faz, amados, no tempo dele ele faz. Então eu descansei mesmo. Amém? De que um momento, em algum dia, ele iria fazer. Orando, perseverando, falando, dizendo: Senhor, toma meu marido em tuas mãos, Senhor, chama ele, busca ele. Se ele for teu, algumas coisas vão ser mais simples, né? A luz ficou forte, amados. Me perdoem. Então, entende? Então, foi isso que eu fiz. E dando testemunho, amém? Mudando também o meu jeito de ser, o meu comportamento, para que ele visse Jesus em mim. E tudo isso foi edificando o nosso lar, nossa casa. E Deus tem trabalhado e segue trabalhando e vai seguir, né? Porque tem muito. Deus trabalha em todos nós, em cada um de nós, até o momento em que ele nos recolhe. Tá bom? Para salvação. Glória a Deus. E eu vou colocar então uma foto aqui, como eu estava falando, do dia em que ele se batizou, em que estava eu, ó, sentadinhos, eu, ele e a Júlia no meio, dentro da igreja. Porque daí eu visitei a igreja dele, a congregação dele, né, a denominação dele lá, e visitei, fui em alguns cultos, amém. Como eu tenho a minha obra, né, que é independente, e já estou também na minha igreja, que eu vou contar direitinho para vocês tudo. Então eu segui na minha e ele segue na dele. Os homens, os humanos, sim, ficam. Ah, seria bom você estar na mesma igreja. Ah, seria bom vocês estarem juntos. Amadas, isso para mim é indiferente. Seria bom? Seria, claro que seria, né? Mas é Deus que faz a obra. Deus que vai colocar no coração dele, no meu, né, de mudar em algum momento, né? Deus é quem faz a obra e eu descanso, estou descansada no Senhor, fazendo aquilo que Ele me pediu, que é trazer a palavra de Deus, né? Tanto aqui no YouTube como nas outras redes sociais. Depois peguem no Instagram, estejam lá comigo, amém? E como levar a palavra também missionário por aí, fazendo essa missão de Deus nas igrejas. E descanso, meu marido está nos braços de Deus, tá na presença do Senhor, amém? Orando, né? Espírito Santo trabalhando nele, amém? Glória a Deus. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, um testemunho, dizer para vocês descansarem. Eu tinha separado uma outra palavra aqui, e se Deus pedir para separar, então eu tenho que ler, né? Então eu vou ler aqui que está em Provérbios 3:5, amém? Que diz assim, ó, é sobre confiança. Eu nem lembrava mais o que eu tinha separado. Então confia no Senhor de todo o teu coração, aleluia, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não pensa que você sabe tudo. Não pense, ai, não vai acontecer ou vai acontecer. Amém? Reconheça-o em todos os teus caminhos, o Senhor Deus, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Amém? Não seja sábio a teus próprios olhos. Não pensa que nós somos sábios. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Tememos ao Senhor, confiemos no Senhor, porque Ele tudo sabe e Ele tudo fará. Amém? Então vamos orar, amados. Oh, glória. Espero que esse testemunho tenha edificado você, que você a partir de hoje vai estar aqui orando agora comigo. Amém? Vai estar orando, entregando ao teu cônjuge nas mãos de Deus. Amém? Para que ele, para que ela
no dia e no momento certo que o Senhor preparou, o Senhor o chame, o Senhor sabe como chamar, viu? Então, por isso que eu digo, há situações, aproveitando, que Deus faz para agir. A gente sofreu muito, a Júlia foi para um hospital, Deus teve que usar a vida da nossa filha, amém? Então, Deus faz coisas, é o trabalhar de Deus, tá bom? Não se apavorem quando algo acontecer. É Deus trabalhando, no futuro a gente entenderá. Tá bom, meus amados? Então vamos orar ao Senhor, você que quer unir a sua fé com a minha, a luz fica fraca quando eu coloco a mão, mas vamos unir a fé. Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus, aqui adentramos na Tua presença. Presença essa que já está aqui conosco, assim sabemos, mas nos colocamos agora em oração. Peço para Ti, meu Pai, que me pediu para fazer esta mensagem, para acalmar, para acalentar, para edificar os corações das almas, Senhor, que ficam entristecidas em não ter o seu esposo, a sua esposa junto a ele nos caminhos do Senhor. O Senhor está preparando tudo, eu sei, Pai, na vida de cada um. Entregamos a vida de cada um que assiste esta mensagem, independente do tempo, do dia, do horário, em Tuas mãos. E assim também o casamento, meu Pai, para que Tu venhas operar e agir sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai até estas pessoas e faça com que elas descansem no Senhor. Apenas confiem que no tempo certo o Senhor fará a obra de forma perfeita e completa, para a glória do nome dEle, que assim seja em nome de Jesus. Então descansem no Senhor, amados. Deus está cuidando de tudo. Diga ao Senhor, amém, eu creio e eu descansarei em nome de Jesus. Oh, glória! Descansa, meus irmãos. Nós fizemos uma oração pela fé. Amém. Diga amém, coloque nos comentários amém, agindo a tua fé. E só creia de que Deus está agindo, tá bom? Mesmo sendo independente de cônjuge, ou esposa, ou filho também, ou filha que você está chamando em oração, pedindo para o Senhor resgatar para ele. Creia que no momento certo essa pessoa virá, tá bom? Não te apega com o que os outros falam, com o que humanos falam, tá bom? Só creia no Senhor, só confia no Senhor. Amém? Se quiser, deixa o pedido de oração, nós vamos estar orando. Eu vou colocar ali o coraçãozinho, como eu falei, tá? O Senhor ama todos vocês, por isso que Ele pede esse cuidado. Pediu para mim ajudar, amém, na obra dele, cuidando, ele disse, das minhas ovelhas. Então ele tem um cuidado todo especial com todos vocês, com cada um de vocês, de todos nós. E ele quer que vocês só descansem nele, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor. Mais uma vez, então, rapidinho agora, se você ainda não fez, dá o like. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver uma nova mensagem, tá bom? Ore, persevere em oração. Não fica angustiado, tá bom? Se você já orou, só descansar, tá bom? E confiar que o tempo é do Senhor. Ele deixou dito na palavra, nós lemos, tá bom? Se for preciso, reprise esse vídeo aqui e creia na palavra, tá? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Deus os ama, amados do Deus vivo. Glória a Deus.